Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos ao Olhares Didáticos, onde iremos apresentar um relato de experiência, projeto integrador como estratégia ensino-aprendizagem. Vai ser apresentado pelas professoras Cristiane Badim Terstano, Juliana Zeferino, Monize Cossetti e Mara Bachelli, todas do Centro de Ciências da Vida. Eu sou a professora Solimar, integradora acadêmica de graduação do Centro de Ciências da Vida, e estarei mediando essa apresentação. Gostaria de informá-los que as perguntas poderão ser feitas através do chat ou ao final da apresentação das docentes, para que sejam encaminhadas para as mesmas. Passarei agora a palavra à professora Mara Bachelli, que iniciará a apresentação. Bom trabalho a todos. Boa tarde, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês essa experiência com o projeto integrador. E para introduzir o assunto, eu preciso dizer que o projeto pedagógico do curso de nutrição, ele foi realizado em conjunto com os professores, né, da faculdade, e ele elencou 9 competências e suas habilidades. E o currículo foi formado, então, em 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo, ele inclui as ciências econômicas, biológicas e da saúde. E cada um desses módulos, ele possui um projeto integrador, que tem o objetivo de integrar o aprendizado teórico e prático dos diferentes componentes curriculares, e através dos projetos integradores. Então, a gente teve a primeira experiência, que é a professora Monize vai apresentar para vocês, e o objetivo principal nesse primeiro projeto integrador foi trabalhar que os alunos pudessem trabalhar em equipe, já iniciando o exercício da liderança, do compromisso, as habilidades de escrita oral e gráfica, então uma comunicação e a responsabilidade. E eu penso que nesse primeiro momento tudo foi pensado em muitas cabeças, né? Os nossos professores trabalharam muito no planejamento para que tudo ocorresse da melhor forma possível. E depois desse primeiro ciclo, os alunos que completarem o ciclo, ou ao menos 75% desse primeiro ciclo, ele passa para o segundo ciclo, que é Ciências da Alimentação e Nutrição. E nesse ciclo, os módulos, eles podem seguir os 2 módulos, né? Eles podem começar por diagnóstico e intervenção e ir para diagnóstico e interdisciplinariedade, ou iniciar por interdisciplinariedade e vir para integração e intervenção. E o mesmo vai acontecer no último ciclo, onde a passagem para o último ciclo, ela tem como pré-requisito 100% dos ciclos anteriores. E aí também, no último ciclo, que é a nossa prática profissional como síntese do conhecimento, ele pode iniciar por prática e sustentabilidade e depois prática e extensão, ou ele inicia por prática e extensão e termina com prática e sustentabilidade. E em cada um desses módulos, ele tem um projeto integrador que vai compor todos os componentes curriculares daquele módulo. Então, eu passo agora a palavra para a professora Monize, que vai relatar como foi o projeto integrador na Faculdade de Nutrição no primeiro semestre de 2021. Monize? Obrigada, Mara. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite. É um prazer enorme para mim, para todos os docentes da faculdade, para a nossa diretora, poder compartilhar a nossa experiência com o projeto integrador. Então, dando continuidade ao que a professora Mara já iniciou, esses são os componentes curriculares do módulo do primeiro semestre. Avaliação qualitativa e bases para o planejamento de cardápios, prática da atividade do nutricionista, gastronomia e culinária sensorial, fisiologia básica, biologia celular, histologia e genética humana, estudos de anatomia, programa de formação complementar em leitura e escrita,
conceitos de administração e economia aplicados à nutrição, vida universitária e desenvolvimento integral, e o componente integrativa saúde. Integra a ementa, integra o aprendizado teórico e prático dos diferentes componentes curriculares do módulo por meio da idealização de um projeto interdisciplinar que contém o planejamento e a organização de ações de forma a contextualizar a ciência da nutrição em diferentes áreas de atuação do nutricionista. Então, nós partimos, inicialmente, o nosso ponto de partida foi a escolha de um alimento regional e, consequentemente, de uma macro-região brasileira. Então, todos os alunos, eles foram divididos em grupos, foram 10 grupos, a sala tinha 50, por volta de 50 alunos, eles foram divididos e nós partimos de um alimento regional e uma macro-região. Então, inicialmente, eles tinham que levar em consideração todos os diversos elementos para compor esse projeto integrador. Então, elementos que trouxessem as informações necessárias e que passassem pelo perfil cultural, social, econômico, alimentar de cada região. Inicialmente, nós partimos desse mapa mental, mas depois outros elementos foram agregados conforme os projetos começaram a ter andamento. E aí, as disciplinas mais próximas, que participaram ativamente da construção do projeto e trabalharam os conteúdos nos seus componentes, foram essas: conceitos de administração e economia aplicados à nutrição, prática da atividade do nutricionista, avaliação qualitativa e bases para o planejamento de cardápios e gastronomia. Então, inicialmente, eles tinham que levantar questões como a cultura e hábito alimentar da região, trabalhar o guia alimentar para a população brasileira, o perfil de consumo alimentar, levantar o perfil agrícola da região, impostos, geração de renda, todos os elementos que eles necessitariam para construir os seus projetos integradores. Então, nós partimos do alimento regional, eles podiam trabalhar o alimento in natura, só in natura, ou iniciar no alimento in natura, mas trabalhar um outro produto final, que poderia ser, por exemplo, um suplemento. Então, essas eram os componentes curriculares mais próximos, mas sempre que necessário, eles tinham que buscar mais informações nos componentes básicos. Então, por exemplo, quando trabalharam com o público-alvo de diabéticos ou de pessoas indivíduos com doença celíaca. Então, o projeto trabalhou o conteúdo interdisciplinar, foi baseado em aprendizagem, baseada em equipe e em projeto. A discussão aconteceu com a orientação do professor, né, que no caso eu era responsável, ao longo do semestre. Nós usamos a rúbrica para avaliação do processo de aprendizagem e aí eles trabalharam os elementos necessários para construir os seus projetos e nós tivemos como produto final um plano de negócios, um mural virtual, um e-book, onde eles desenvolveram, dentro das suas atividades no laboratório de dietética e gastronomia, dentro das atividades programadas, desenvolveram também uma receita, executaram uma receita com o alimento regional. Eles entregaram também um trabalho acadêmico, um trabalho escrito, que foi extenso, muito detalhado, então tinha que conter introdução, objetivos e metodologia. No desenvolvimento, eles tinham que descrever o alimento regional e sua composição nutricional, as características da região, da macro-região brasileira escolhida, o público-alvo, a receita que eles iriam executar, o plano de negócios, que foi muito trabalhado no componente de administração, a análise de mercado e sua competitividade
bem como abordar todos os detalhes necessários para desenvolver esse plano de negócios. Deveria conter conclusões e considerações finais, e a gente deu muita importância para que fossem feitos dentro das normas para os trabalhos acadêmicos da Faculdade de Nutrição, e levando todas as especificidades das referências, considerando que eles eram alunos de recém-chegados à universidade, tinham ingressado recentemente, então foi um desafio, mas nós conseguimos, com trabalho conjunto, nós conseguimos que esse trabalho acadêmico fosse muito bem estruturado, muito bem escrito e apresentado. Ferramentas que foram utilizadas, então, as ferramentas principais foi o plano de negócios e a análise SWOT. Utilizaram também a organização conceitual dos sistemas alimentares, né? Para entender toda a cadeia, né? Todos os processos relacionados à alimentação, né? Desde a produção, a distribuição, até o consumo e as repercussões para as consequências na nutrição e na saúde, as repercussões sociais, econômicas e ambientais. Bom, aí os alimentos. Então, nós tínhamos 10 alimentos escolhidos, 2 alimentos se repetiram e nós não vimos isso como uma dificuldade, porque, na verdade, alguns grupos inicialmente precisaram alterar o alimento por conta da disponibilidade. O grupo que trabalhou, por exemplo, a acerola, inicialmente era a siriguela, mas a gente não conseguiu encontrar naquele momento. Então, os alimentos foram esses: açaí, abóbora, milho verde, pinhão, goiaba, cacau e acerola. Bom, o mural virtual, nós trouxemos alguns exemplos principais, a gente selecionou alguns, porque acho que a gente não teria tempo suficiente para mostrar os 10 trabalhos, mas eles elaboraram, então, no final, para a apresentação final, um mural virtual com os elementos principais dos seus projetos. Então, por exemplo, aqui no trabalho, na figura do lado esquerdo da tela, o grupo criou uma empresa que escolheu como matéria-prima o pinhão, então a semente da araucária, uma árvore típica da região sul do Brasil, e com esse alimento, eles desenvolveram uma receita de uma farofa de pinhão artesanal, que seria o produto da empresa que eles criaram. Teriam inicialmente como público-alvo as churrascarias e pessoas com doença celíaca. Esse outro grupo, já apresentado aqui ao centro, escolheu a goiaba, uma goiabada sem açúcar. Então, todos os grupos destacaram quais eram as suas regiões, né? Aqui eram elementos principais só para a apresentação final. A região, então, aqui sudeste. Destacaram a área de atuação do nutricionista em todos os projetos, em que momento que o profissional tinha inserção. Nesse trabalho, especificamente, eles pretendiam vender seria um produto para ser comercializado em supermercados, lojas e farmácias, público-alvo, mulheres diabéticas acima de 65 anos. Então, eles tiveram bastante espaço para usar a criatividade. Desenvolveram a receita de um cheesecake de goiabada, então as fotos são realmente dos pratos que eles elaboraram no componente curricular de gastronomia. Esse outro grupo fez um pão de queijo, trabalhou um pão de queijo recheado com goiabada, e eles inseriram no Programa Municipal de Alimentação Escolar, né? O propósito seria incluir no Programa Municipal de Alimentação Escolar de Campinas. O público-alvo, então, seriam crianças na idade escolar, de 7 a 10 anos de idade, com o café da manhã, o lanche da tarde. Todos colocaram a composição nutricional, os benefícios e a área de atuação
do profissional nutricionista. Eles executaram, então todos executaram também a receita com o alimento regional no laboratório de nutrição e dietética. E eu trouxe um e-book, que também foi um produto final. Eu vou abrir para mostrar para vocês. E aí todos incluíram dentro do seu conteúdo também a receita do alimento regional. Vou mostrar rapidamente, colocaram sobre os autores, sobre o grupo, a escolha da receita. Então, aqui no caso da goiabada, cheesecake de goiabada. Deixa eu retornar aqui. Vou mostrar rapidamente um outro e-book. Acho que eu cliquei no mesmo. Esse, então, é um outro e-book de um outro grupo. As receitas que eles executaram, o componente de gastronomia. E aqui eles colocaram, por exemplo, a farofa de pinhão, que era a receita do projeto integrador. E para encerrar, vou colocar para vocês, vamos ver se eu consigo, eu acho que o áudio de uma aluna, porque ela coloca sobre a experiência dela com o projeto integrador. Posso dizer que foi por causa da aula de gastronomia que tive a grande oportunidade de conhecer a faculdade nesse semestre. Conheci a cozinha, conheci meus colegas, como as coisas são feitas, né, numa cozinha de verdade, aquela paramentação de touca, jaleco. Eu nunca tinha vivido isso antes e foi muito legal. A gente teve acesso, né, a alimentos que não são tão comuns, pelo menos para mim aqui na região sudeste, né, alimentos de outras regiões, e isso foi muito legal, porque a gente sentiu o sabor desses alimentos, né, tivemos experiências sensoriais com esses outros alimentos, o que é muito legal. Enfim, a aula de gastronomia foi uma grande oportunidade de desenvolver todo esse meu lado com o alimento, de ver o tamanho da diversidade que temos aqui no Brasil. Foi tudo muito legal, muito incrível. E eu nem sei o que dizer. Foi muito gratificante. Eu só tenho a agradecer à professora, aos monitores e a todos que ajudaram durante todo esse semestre a gente a elaborar esse e-book, a gente nas aulas, enfim, foi tudo muito bom. Bom, e para encerrar, o referencial teórico principal que eles trabalharam, ao longo do semestre, eles foram orientados à busca pelas referências bibliográficas, mas inicialmente nós partimos desses documentos, que foi o Livro de Alimentos Regionais Brasileiros, do Ministério da Saúde, publicado em 2015, o Guia Alimentar para a População Brasileira, segunda edição, publicado em 2014, e a resolução do CFN, do Conselho Federal, número 600, de 2018, que dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições. Então,
esse era o nosso relato para vocês. A gente fica à disposição para as dúvidas. E nós agradecemos imensamente a nossa equipe de docentes. Foi um trabalho, foi muita dedicação, como a professora Mara colocou, para que o projeto integrador acontecesse dessa forma. Então, eu agradeço à nossa diretora, a professora Mara, aos docentes, à nossa equipe e principalmente às professoras Regina Esteves Jordão e Adriana Gomes de Menezes, que trabalharam junto os conteúdos dos seus componentes. Era isso, então. Obrigada, eu fico à disposição. Eu agradeço e passo a palavra agora para a professora Juliana, agora ou é Cris? É a Juliana. Eu vou compartilhar aqui, então. Tá vendo a tela aí? Estou sim, Cris. Então pode ir, Ju. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, queria parabenizar a professora Mara, a professora Monize pela beleza do trabalho, esse projeto integrador inspirador, com tantas... uma real integração, né, de todas as disciplinas, é aquilo que a gente sempre espera alcançar, e teve tantas cores, tantos sabores, e a nutrição é isso mesmo, né, uma área tão bonita que dá pra gente, o céu é o limite, não é? Então, parabéns, viu, professoras, ficou muito bom mesmo. Aí, então, tô aqui agora para falar um pouquinho a respeito desse mesmo projeto, né, no curso de farmácia. Nós também sofremos a reformulação curricular. Eu trouxe aqui uma organização dos nossos módulos, só para vocês saberem, né, como que o nosso currículo de 2021 foi formulado. Então, nós estamos esse ano com um novo currículo já baseado nas DCNs de 2017, né? São as mesmas DCNs que também estão por trás do nosso currículo 2019, permanecem nesse, e agora nessa formulação de ciclos e módulos de um currículo baseado em competências, né? Então, só para tomarem conhecimento de como é essa logística aí dos nossos ciclos, o curso de farmácia ele é composto por 4 ciclos, né? Com complexidade crescente entre eles, onde o primeiro deles, que é o que está acontecendo esse ano, ele é o ciclo 1, chamado de Bases do Conhecimento Farmacêutico, composto por 2 ciclos, né? Por 2 módulos, perdão. O ciclo 2 são os processos, produtos e serviços farmacêuticos. O ciclo 3, os recursos farmacêuticos para as ações em saúde. E o ciclo 4, prática farmacêutica nos serviços de saúde e estabelecimentos farmacêuticos. Então, é um total de 8 módulos, né, distribuídos em 4 ciclos. Pode passar, Cris. Só para vocês terem uma ideia, né, a intenção não é comentar todos os componentes curriculares, mas só para ter uma ideia do que está acontecendo e qual foi o racional para a elaboração do módulo, né? Nós temos aí, então, o módulo vermelho, o primeiro período da farmácia, que foi oferecido agora em janeiro, não é, no vestibular de verão. Nós temos como objetivo principal, né, do ciclo como um todo, dar uma base, tudo aquilo que é base para o conhecimento farmacêutico, para aquilo que ainda está por vir,
porém com uma organização tal, né, em que nós tivéssemos confinado no mesmo módulo as disciplinas que já gerassem competência, né, específica. Então, nesse caso, esse primeiro módulo vermelho que vocês estão vendo aí, tem como componentes curriculares principais a questão da formação daquela competência relacionada ao conhecimento de uma das bases específicas para o farmacêutico, que é o corpo humano, né? Então, nós pensamos nos componentes curriculares que estariam juntos para que o aluno desenvolvesse essa competência do entendimento do corpo humano, que é aquele alvo principal da sua atuação como profissional de saúde, né? Independente se ele é da área tecnológica, da área de gestão ou do cuidado em saúde, que são os 3 grandes eixos da nossa formação, o corpo humano é sim um dos principais instrumentos, né, para o qual nós vamos estudar e formar esse farmacêutico para ele atuar. Então, nesse caso, estudos e práticas em anatomia humana, processos fisiológicos e bioquímicos, fundamentos básicos de bioestatística, cito, histo e embriologia humana, farmacobotânica e fitoterapia são os componentes específicos da farmácia, né? E o projeto integrador teve como nome as bases morfofisiológicas, além de epidemiologia e saúde coletiva, né? São os componentes curriculares, já contando com uma participação de um componente específico do farmacêutico, que é a farmacobotânica e fitoterapia, né? E o restante girando em torno do processo saúde e doença e do conhecimento do corpo humano. Então, dessa forma, o aluno ele teve as bases daquilo que gira em torno do seu principal alvo de atuação, que é o corpo humano, né? Então, dessa forma, nós teríamos um projeto integrador integrando essas disciplinas e também como componentes do semestre, a vida universitária, o Profoco e as atividades complementares, né? Então, ali está apontado com a seta o projeto integrador. No módulo amarelo, que é o segundo período, está acontecendo então agora o projeto integrador Bases do Conhecimento Farmacêutico, e é um módulo em que nós temos a parte mais tecnológica, laboratorial, né? Com uma base do que é o laboratório, do que são os processos laboratoriais que o farmacêutico vai entrar em contato. Então, ali nós temos as químicas, a biologia estrutural dos agentes infecciosos, né? A química analítica, a fisicoquímica e, como componente específico, a farmácia homeopática, a homeopatia, que já é uma ciência específica também, como componente específico do período, que é um grande ensaio, né? Uma ciência que já contempla toda essa parte laboratorial e já forma o farmacêutico para uma das suas competências também, que é a farmácia homeopática. Então, nós pensamos nesses componentes curriculares dessa forma, para que dentro de cada módulo fosse desenvolvida já uma competência, e aí então, nos próximos módulos, o raciocínio permanece, né? E aí a gente pretende que esses projetos integradores, ao longo do processo, tenham uma complexidade crescente, né? Tendo em vista aí toda a proposta de componentes curriculares também em complexidade crescente. Então, só demonstrando aqui o projeto integrador com as setas, né, em cada um dos semestres, com os módulos que vocês podem ver. E, na verdade, são 7 ao todo, né, até o último ano, em que nós terminamos, então, no último ano com práticas farmacêuticas mesmo, onde o aluno já faz parte de um semestre em que ele tem somente a parte prática para atuar, né? Componentes curriculares essencialmente práticos. Então, é daí que surgiu a ideia, já obedecendo a proposta também desse projeto integrador estar substituindo o TCC
né, no nosso projeto pedagógico. E a professora Cristiane é quem esteve no nosso primeiro projeto integrador, então, com os ingressantes, né, da turma que inaugurou, então, esse novo currículo de bases morfofisiológicas, porque, inclusive, ela é a nossa professora do componente cito, isto e embriologia humana. Então, agora eu passo a palavra a ela, para ela poder explicar um pouquinho como é que foi esse projeto. Obrigada, Juliana, de ter feito essa introdução aí dos projetos integradores do curso, né? Eu vou, então, me aprofundar aqui no primeiro, né, que foi um grande desafio, mas eu tenho certeza que nós tivemos aí frutos bem positivos frente aos resultados que eu obtive. Eu tenho que mudar aqui, não está mudando ali em cima, mas enfim. Aqui. Bom, então, como a Juliana falou, né, o projeto integrador do primeiro semestre foi realmente integrar todas essas disciplinas, né, que nós tivemos no semestre. Então, eu fui professora, né, da disciplina de citologia, isto e êmbrio. Eu tive também a oportunidade de estar com eles na disciplina de vida, e que foi uma grande ajuda para mim, porque eu tinha uma maior fala com eles durante a semana, né? Uma vez que o projeto integrador, nós tínhamos uma aula, né? Uma hora aula na semana, então era um grande desafio para que eu conseguisse integrar aí todas as disciplinas no desenvolvimento de um projeto. O que nós fizemos, né? Eu parti do princípio, Juliana, você pode me interromper aí, tá bom? Pode falar um pouquinho se você quiser. Nós partimos do princípio dos eixos estruturantes do perfil do egresso, né? Então, os 3 eixos estruturantes do perfil do egresso é o cuidado em saúde, é a tecnologia e inovação em saúde e a gestão em saúde, né? Então, partindo desses 3 eixos, como a Juliana colocou, os projetos, eles vão do mais simples até chegar num nível mais complexo, né? Claro que eu fui em nível bem simplificado com eles, partindo dos eixos, mas em nenhum momento eu me esquecia desses eixos com os alunos. Com o primeiro eixo, né, cuidado aí com a saúde, em saúde, né, eu coloquei para eles o foco principal é de que maneira que eles poderiam ofertar, né, uma ação para o indivíduo, para a família e para a comunidade, né? E aí eu fui colocando para eles que nós poderíamos colocar um material de divulgação a respeito de um determinado assunto, né? Então, sempre focando aqui na comunidade, como que a farmácia poderia realmente ofertar serviços para o indivíduo. Claro que tendo em mente aqui o cuidado da saúde. E pensando no segundo eixo, né, as novas tecnologias, eu sempre perguntava para eles, mas quais seriam as estratégias que contribuíam, né, que contribuem aí para uma comunicação? O que vocês veem que nós poderíamos utilizar para chegar até a comunidade ou até um indivíduo, né? Daí eles começaram a listar o YouTube, o Instagram, ou um podcast, ou um mural digital. Eles falaram até em game ou em questionários, enfim, né? Aí fizemos vários planejamentos, várias discussões, né, de reuniões, no momento da aula, né, da disciplina, para nós chegarmos num material ou em temas para que eles desenvolvessem um material de divulgação. E o material de divulgação, eles pensaram, né, por isso que eu deixei aqui em azulzinho, eles partiram do princípio de nós utilizarmos o Instagram, que eles colocaram que o Instagram, ou mesmo a plataforma da PUC, né, que seria um meio de comunicação no qual a comunidade mais acaba
acaba visualizando, né? Aí, feito todas as reuniões, o levantamento, o planejamento, né? Eu falei, então, quais são os temas? Eu peguei, a princípio, os temas ligados com a disciplina de farmacobotânica, né? Então, a farmacobotânica que utiliza, eu acabei tirando aqui, eu quis dar uma diminuída aqui nos slides, eu peguei a farmacobotânica e a fitoterapia, né, como princípio para que eles integrassem as outras disciplinas, né? Então, eles teriam que escolher seja um fitoterápico ou uma planta in natura, na qual elas estivessem sendo utilizadas para um processo fisiopatológico, né? E nesse processo fisiopatológico, claro que incluiria o aprendizado deles da citologia, da histologia, mesmo a epidêmio, né? Então, a saúde coletiva e a análise de dados, né, de bioestatística. Bom, desculpem que eu acabei tirando para dar uma diminuída, devia ter colocado outro lá. E aí eles foram pensando. E em todas as minhas aulas, eu acabei pedindo, né? Eu colocava os temas para eles e falava, olha, esse tema aqui tem a ver com o professor lá da bioquímica. Questionem, dá uma perguntadinha para eles, ver o quanto que pode integrar, né? Todos os professores, eles estavam, claro, que integrados, nós tínhamos um grupo de WhatsApp, que a todo momento nós conversávamos, olha, liberei já o tema, liberei o assunto, e aí os professores também estavam sabendo toda semana para poder integrar esse conteúdo. Após esse planejamento, após as reuniões, o que eu fiz com eles, né? Eu, durante já terminando o planejamento, eu fiz um formulário no Google Forms, né? E nesse formulário, eles tiveram que colocar os integrantes do grupo. A princípio, eu deixei para que eles fizessem o grupo, eu não elegi ninguém, porque eu não os conhecia, né? Nós estávamos aí no primeiro período, então eu deixei que eles se enturmassem, e aí eles fizeram o grupo, mas eu pedi para que eles colocassem nesse formulário o líder do grupo, tá? E aí, toda semana, não só no momento da aula, mas em outros momentos, eu acabava chamando o líder do grupo, né, para perguntar se estava andando bem, se precisava de alguma coisa. Então, eu achei muito importante eu ter esse ponto de apoio aqui do líder, né? E aí, aqui nesse momento, eles já deveriam ter definido o nome da planta ou o fitoterápico, né? E qual a planta ou fitoterápico estaria atuando aqui numa fisiopatologia, né? Nesse momento, nós já tínhamos passado março, abril, então eles já tinham ideia da integração de todas as disciplinas, né? E dos assuntos e o quanto que eles poderiam aprofundar. Durante aí no início de março e até eles definirem o tema, né, e a planta direitinho, e a fisiopatologia, eu fui, claro que, colocando esses objetos de conhecimento para eles, né? Então, eu apliquei bem a metodologia científica, né? Quais eram os fundamentos básicos? Na disciplina de vida, que eu frisei há pouco com vocês, lá ela me deu um grande apoio, porque eu tive momentos que eu apresentei a biblioteca, que eu fiz um levantamento com eles das plataformas que nós temos na PUC, né? Além de outras plataformas da área da farmácia. Então, a disciplina de vida me deu um grande apoio nesse sentido, né? E aí, dentro ainda dos objetos de conhecimento, eu delimitei o tema com eles frente a uma situação problema, então eles teriam a fisiopatologia como problema e qual
o fitoterápico ou a planta que estaria atuando nessa situação. E conforme eles foram delimitando o tema, foram feito toda a leitura e a documentação científica. Um dos pontos que eu frisei bastante com eles foi realmente a organização dos artigos científicos, das plataformas científicas, para que eles não utilizassem aí trabalhos que não estivessem em artigos científicos, enfim. Né? Então, nós fomos fazendo todo o levantamento aqui de dados e toda semana as discussões em grupo. E daí, no final, nós tivemos, né, o projeto, eles desenvolveram um projeto, né, que foi bem robusto, e até esse desenvolvimento do projeto, eles tiveram que me entregar uma prévia do projeto, que eu já mostro para vocês como é que foi feito isso, e lá no final, o material de divulgação. Então, eles fizeram um template para o material de divulgação. Bom, os instrumentos de avaliação que nós utilizamos para esse primeiro projeto, né, foi o pré-projeto, que eles tiveram que fazer jogar, que eu digo, fazer o levantamento de todo o material até chegar no tema escolhido ou na fisiopatologia escolhida, né? E o que eu usei de subsídio aqui de tecnologia foi o mural digital, né? Então, o mural digital foi o meu grande apoio. Deixa eu já mostrar para vocês aqui o mural digital. Mudou a tela aí? Mudou? Então, aqui, o mural digital, eles foram colocando, né? Então, no caso aqui, esse grupo já tinha escolhido o que, né, a planta que eles iriam utilizar, e eles foram colocando os artigos, né, de levantamento bibliográfico, todos os artigos aqui, a planta, daí, será que seria a valeriana mesmo? Será que foi a camomila? Daí eles foram fazendo um levantamento mesmo até chegar no tema escolhido. No caso aqui, eles usaram o mural digital, né? 2 grupos utilizaram o mural digital, mas eu tive grupos que preferiram usar o PowerPoint, enfim. Mas eu acabei mostrando para eles essa possibilidade. Deixa eu voltar aqui. E daí eles foram construindo, né, esse portfólio, essa organização, seja no mural digital ou seja no PowerPoint. Eu deixei bem livre para a escolha deles. Eu acho que no momento que eles estão aprendendo, né, eu mostrei a possibilidade, mas eu deixei livre essa escolha. E feito a delimitação de tema, a delimitação da fisiopatologia, eles começaram a construir, a elaborar o projeto, tá? Na área da farmácia, né, 2 plataformas que eu utilizei aí bastante com eles foi o site da Anvisa, né, e a farmacopeia, né? A Juliana sabe bem sobre essa farmacopeia, o quanto que é importante aí para o curso de farmácia, né? Então, aqui eles têm vários materiais de divulgação. Como eu disse há pouco, né, além desses 2 grandes bancos de dados, eles também tiveram a oportunidade de utilizar o banco de dados nosso lá da nossa biblioteca, né? A CAPES, na disciplina de vida, eles fizeram inscrição no site da CAPES, então eles tinham todo o acesso também aos artigos científicos da CAPES, né? Que nós temos acesso a isso. E daí, enquanto levantamento, feito a escolha do projeto, né, do tema, eles começaram a estruturar o projeto. O projeto, como todos, né, conhecem, né, eles tiveram o resumo, a introdução, os objetivos, né, a metodologia, o cronograma e as referências.
Aqui nas referências, eu já comecei a introduzir para eles como que deve ser feito as citações, né? Tanto aqui na introdução, quanto aqui como que deve ser colocada mediante as normas da BNT, né? Claro que eu não fui tão rigorosa como um TCC, mas eu já fui mostrando aos poucos para eles como que deveria ser a estruturação de um projeto científico. Agora, bom, aqui estão os temas, né? Nós tivemos 7 grupos, né? A planta que todos eles escolheram, e aqui o sistema e a fisiopatologia que aquela planta poderia estar ali cuidando, né? Desse sistema ou dessa fisiopatologia, né? Claro que eu não vou mostrar todos para vocês, né? Eu escolhi 2 aqui para eu mostrar o material de divulgação que eles elaboraram, né? Se alguém depois tiver algum interesse, eu mando o projeto, né? Eu mostro o projeto para vocês, mas a priori eu vou mostrar somente o material de divulgação. Os 2 projetos escolhidos, né, que eu quero demonstrar aqui para vocês, é a valeriana, no combate da ansiedade. Então, eles estavam muito preocupados por conta da pandemia, por conta deles realmente estarem em casa. Então, esse grupo aqui, Cris, a gente precisa de alguma planta que combata, porque nós estamos muito ansiosos. Enfim, eu falei, então vocês verifiquem aí, né? Conversem com a professora lá da farmacobotânica, ver o que ela... Eu sempre cutucava isso na minha disciplina, tanto da vida quanto da citologia, eu acabava sempre falando para eles, isso aqui é de bioquímica, chama lá o professor e conversa com ele. Isso daqui é da farmacobotânica, chama lá a professora e conversa com ela. Então, eu sempre dava uma cutucadinha neles lá. E aqui, a arnica, né, que eles também utilizaram, mostrando os benefícios. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Aqui, então, como é que eles fizeram esse material? Antes de chegar nesse finalmente, né, eles fizeram o projeto. E eu olhei todo o projeto, né, fizemos todas as correções, e aí eles desenvolveram esse material de divulgação. O que é, né, o modo de uso, as orientações de preparo, isso tudo aqui sempre nós conversando com os professores do semestre, né, o modo de uso aqui, as advertências, as recomendações e aqui as referências. O da Arnica, eu acabei colocando aqui porque eles colocaram numa outra plataforma e eu acabei copiando aqui para o PowerPoint. Os benefícios, as contraindicações, né? O uso aqui, a infusão, como que deve ser utilizado, o modo de preparo, as dicas. Então, sempre eles averiguando tudo que a Anvisa coloca lá, as recomendações, ou lá na farmacopeia, e aqui as referências. Deixa eu tentar ir um pouquinho mais rápido, que eu já vi o horário aí. Então, essas duas... esses 2 materiais de divulgação, né, que eu mostrei para vocês. Os outros, se vocês tiverem interesse, eu também posso, né, depois no final aqui a gente pode apresentar para vocês, né, se alguém tiver interesse é só me chamar. E aí, a avaliação, né, a avaliação é um pouco complicada, né, para nós fazermos uma avaliação de projetos, de pré-projetos. Então, desde o início, eu fui falando para eles que a avaliação seria na forma de rubrica, né? Aí 2 alunas até falaram assim para mim, eu achei bem interessante isso. Ah, Cris, é igual a correção da redação do Enem. Eu falei, que legal, é isso mesmo, é mais ou menos isso. E daí eu fui fazendo com eles, né,
a rubrica para avaliação do pré-projeto, né, do projeto final e do material de divulgação. Então, nós fizemos 3 avaliações que eu disse para eles. Foi o material, o pré-projeto, que foi aquele mural digital, ou, na verdade, o PowerPoint, depende aí de quem utilizou. Depois, o projeto final e o material de divulgação. Então, foram 3 avaliações. E as 3 avaliações, isso aqui eu fui confeccionando junto com eles, né? Eu utilizei aqui esses critérios, domínio de conteúdo, então, o conteúdo apresentado, se era coerente, a interação desse conteúdo, se relacionou esse conteúdo com a proposta, né? A proposta era integrar ao máximo, né, com as outras disciplinas, então eles tinham que mostrar para mim no projeto, principalmente ali na elaboração do projeto, o quanto que aquele conteúdo estava integrado com a bioquímica, com a anatomia, com a fisiologia, com a farmacobotânica, eu não preciso nem falar o quanto que estava integrado, né? Com a epidemiologia, então eles tiveram os boletins que a professora da epidemia acabou demonstrando para eles também. Clareza na exposição, né, das ideias, a organização, então teria que ter aí a organização, o prazo também, então cada tarefa eu delimitei um prazo e eles tinham que ir apresentando para mim mediante o prazo. Após, claro que foi muito corrido, né? A Juliana está aí, ela sabe que eu já disse isso para ela, porque o semestre, eu sempre falo para eles, piscou, acabou o semestre, né? E 1 hora a aula, então foi corrido, mas eu tive aí a disciplina de vida que me ajudou no tempo, em alguns itens, mas não deu tempo, e é isso que nós estamos fazendo agora. Então, a Juliana, junto com outros professores, nós estamos fazendo as alterações, né, de alguns, acho que de 2 ou 3 material de divulgação, né? Pode ser que 2 ou 3 deles também se integrem para virar um material somente, né, para que nós divulgamos, para que a gente divulgue. E eles estão cientes de tudo isso que está nessa fase aí de aprovação, de alteração, né? Eu só tenho que agradecer a oportunidade de ter participado dessa grande disciplina, né? Porque é um grande desafio, mas eu gostei muito. E agradecer a todos os professores colaboraram bastante conosco, em especial aí a Andressa, porque a todo momento a farmacobotânica, eu acabava chamando a Andressa no WhatsApp, olha, o aluno está escolhendo essa planta, o que você acha? Está dentro ali da farmacopeia, está dentro da Anvisa, não, pode ficar sossegado, não, essa não, enfim. Então, a professora Andressa me ajudou bastante aí. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Eu agradeço a professora Mara, a professora Monize, a professora Juliana, a professora Cristiane, né, que discorreram tão bem aí sobre essa experiência, né, com os projetos integradores. Tem algumas elogios só para vocês, tá? Mas eu vou ler aqui. A Regina Jordão, professora Regina Jordão, ela fala: parabéns, Monize, agradeço a oportunidade de fazer parte da equipe e poder degustar as receitas. Foi realmente integrador, né? Eu ia pedir isso, eu ia pedir o caderno de receitas. Então, pois é. Sim, a gente compartilha. Não, mas ela está falando que ela degustou as receitas, né? Então. Isso não é justo, né? Não achei, mas está ótimo, ela falou isso. E a professora Mônica Ricarte, ela mandou pelo WhatsApp uma mensagem, muito interessante, diferentes caminhos, com ótimos resultados, uso de metodologias ativas, permitindo a consolidação de conteúdos.
Parabéns a vocês. Realmente é extremamente importante a gente assistir, né, esse relato de experiências tão diferentes, mas tão importantes aí na formação dos alunos. Não temos mais perguntas, não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Fique à vontade. Tem mais aqui, ó. Professora Elizabeth Pádua, que saudade dela. Parabéns a todos. Rubem Alves dizia: saber com sabor, de fato, muito bom. Também quero os cadernos de receita. Grande abraço. Obrigada, professora. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário. As professoras se apresentaram. Só quero deixar registrado o meu agradecimento de participação dessa webinar e também agradecimento especial à Cris, que faz parte do nosso corpo docente, tocou tão bem esse projeto, e agradecer a todos os professores do semestre que já inauguraram o nosso currículo novo com chave de ouro. Agradecer a todos eles mesmo, de um modo bem especial. Beijo em todos vocês e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ju. Eu também quero agradecer a professora Muniz, especialmente, né, por conduzir o projeto, mas agradecer todo o corpo docente por abraçar a causa e a cada desafio estar junto com a gente para que fosse amenizado aí os obstáculos, né, Muniz? Acho que nós tivemos uma boa parceria. A professora Solimar fez parte do grupo de professores no início do semestre também. E a oportunidade de dividir com vocês a experiência, né? Coloco a Faculdade de Nutrição à disposição, se alguém quiser alguma informação a mais. E obrigada para a Prograde pela oportunidade. Obrigada, Mara. Obrigada. Eu também quero só agradecer e dizer que foi um grande desafio mesmo, mas a gente sempre acreditou que ia dar certo e fizemos tudo para dar certo, e juntos, né? Juntos somos mais fortes. Então foi um prazer, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Obrigada. A gente fica à disposição se alguém precisar de algo mais. Obrigada, professora Mara. Bom, eu também quero agradecer, né, então, agradecer, na verdade, a todos, né? Eu acho que somos uma equipe mesmo, e sem essa conversa, essa integração, né, nós não estaríamos vendo todos esses resultados que nós conseguimos, né? Obrigada. Obrigada a vocês. Bom, eu vou agora, então, fazer o encerramento. Agradeço a todos pela participação, né, mais esse Olhares Didáticos. O objetivo do Olhares Didáticos nesse semestre é realmente fazer um relato de experiências do projeto integrador, né, que é, como vocês mesmos disseram, é um grande desafio, por isso, né, essa ideia de discutirmos aqui, trazermos experiências, né, de todas esses professores e para que sejam desenvolvidos cada vez mais novos projetos criativos e integradores, né, as disciplinas, os conteúdos. Agradeço muito a vocês, a todos os participantes, e convido a todos para o nosso próximo Olhares Didáticos, que será no dia 19 de outubro, às 17 horas, também por essa mesma plataforma. Até mais, boa noite a todos.